Russo tem para agora. No estúdio, Carolina Corou. Saúde os telespectadores da Freedom e vamos direto às notícias importantes. Na região de Zaporígia, uma mulher de 39 anos ficou ferida devido aos bombardeios da Rússia. Ela se feriu após um projétil atingir o carro em que estava. Ela foi hospitalizada. A informação foi divulgada pela Polícia Nacional da Ucrânia. Em um dia, o exército russo realizou cerca de 500 ataques na região, utilizando drones, aviação, sistemas de lançamento múltiplo de foguetes e artilharia. Casas particulares e prédios residenciais, veículos e instalações de infraestrutura foram danificados. Como resultado dos bombardeios russos na região de Donetsk, 2 crianças ficaram feridas. Elas se feriram após o ataque de 3 drones FPV em Sloviansk. Mais de uma dezena de edifícios civis foram destruídos, incluindo 9 edifícios residenciais. Sabe-se também que um civil ficou ferido em Liman. Na região de Kherson, 4 pessoas ficaram feridas devido a bombardeios russos. Casos particulares. A região de Chernigiv também esteve sob intenso bombardeio russo nas últimas 24 horas. No total, foram registradas mais de 70 explosões em diferentes áreas da região. Isso foi informado pela Administração Militar Regional. No subúrbio de Nizhyn, como resultado de um ataque de drones russos, casas residenciais particulares e uma cooperativa agrícola foram danificadas. Durante a noite, os russos bombardearam Nikopol, na região de Dnipropetrovsk, com artilharia pesada e drones. Segundo as autoridades locais, um prédio de apartamentos e um gasoduto foram danificados. O subúrbio também foi alvo de ataques de drones. Foram registrados danos em uma instalação de infraestrutura e em linhas de transmissão de energia. A Rússia lançou contra o território da Ucrânia 2 mísseis balísticos Iskander-M e mais de uma centena de drones de ataque vindos de diferentes direções. As forças de defesa antiaérea conseguiram abater a maioria dos alvos. Segundo o comando das Forças Aéreas das Forças Armadas da Ucrânia, a defesa antiaérea ucraniana conseguiu neutralizar 87 drones. Os ataques aéreos foram repelidos por aviação, tropas de mísseis antiaéreos, unidades de guerra eletrônica e sistemas de drones, além de grupos móveis de fogo das Forças de Defesa da Ucrânia. Setores de energia, infraestrutura crítica e residências. Esses são os principais alvos que a Rússia ataca. Só nesta semana, mais de 1.700 drones de ataque, quase 1.400 bombas aéreas guiadas e 69 mísseis de vários tipos foram lançados contra a Ucrânia. Cada ataque em massa pode ser devastador, disse o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Por isso, mísseis para o sistema de defesa antiaérea são necessários todos os dias, e a equipe ucraniana continua trabalhando com os Estados Unidos da América. E em colaboração estreita com as diversas nações que compõem o continente europeu, com o objetivo fundamental de garantir a proteção e a segurança total do espaço aéreo, conforme foi enfaticamente destacado e reafirmado pelo atual chefe de Estado em seu pronunciamento oficial, reiterando o compromisso com a defesa coletiva e a soberania das fronteiras internacionais contra possíveis ameaças externas. Mais de 800 mil consumidores em Kiev continuam sem eletricidade após o ataque realizado pela Rússia na véspera. Segundo o ministro da Energia da Ucrânia, Denis Shmyhal, instalações-chave de infraestrutura foram danificadas nas regiões de Kiev, Kharkiv, Chernihiv e outras. Técnicos do setor de energia e parceiros internacionais estão trabalhando para restaurá-los. Nos últimos dias, um dos centros do Ministério da Energia distribuiu mais de 143 toneladas de ajuda humanitária. E, antes de tudo, são geradores, transformadores, cabos e bombas. O Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia registrou 127 confrontos armados na linha de frente nas últimas 24 horas. A situação mais difícil continua sendo na direção de Pokrovsk. Lá ocorreram 44 investidas das tropas russas. Perto de Guliápol, os defensores ucranianos repeliram 16 ataques do inimigo. Na direção de Konstantinovka, o exército russo tentou avançar 13 vezes. E nas direções de Liman e Sul-Slobozhensk foram registrados 6 ataques das tropas agressoras em cada uma. Os partisãos do movimento Atesh realizaram mais uma sabotagem na retaguarda da Rússia. Desta vez, em Bryansk, foi destruído um carro dos ocupantes russos, que era usado para as necessidades das unidades que atuavam na região de fronteira.
Como o resultado do incêndio, o veículo foi totalmente queimado, completamente, junto com seu valioso conteúdo. Os agentes relataram que dentro do carro havia equipamentos e materiais caros que deveriam ser enviados para a linha de frente. Enquanto isso, as perdas totais das Forças Armadas Russas na Ucrânia já ultrapassaram 234 mil pessoas. Mais 1.020 ocupantes russos foram eliminados nas últimas 24 horas, segundo informou o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia. Também foram destruídos 2 tanques, um veículo blindado, 32 sistemas de artilharia, um sistema de lançamento múltiplo de foguetes e 3 sistemas de defesa antiaérea do inimigo. Além disso, mais 115 unidades de veículos automotivos e equipamentos especiais russos foram destruídos. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e a primeira-dama, Olena Zelenska, chegaram à Lituânia para participar dos eventos dedicados ao aniversário do Levante de janeiro. Em Vilnius, Volodymyr Zelensky já se reuniu com o presidente da Lituânia, Gitanas Nausėda. Também está prevista uma reunião com o presidente da Polônia, Karol Nawrocki, no formato do Triângulo de Lublin. Durante o encontro com o presidente da Lituânia, Gitanas Nausėda, Volodymyr Zelensky falou sobre o apoio ao sistema energético ucraniano, sobre o fato de que a Rússia ataca diariamente o setor de energia do país e sobre as necessidades atuais da Ucrânia para garantir a resiliência e o fortalecimento da defesa aérea. A Lituânia decidiu doar quase uma centena de geradores. Os presidentes também discutiram separadamente a cooperação militar e projetos conjuntos de defesa. A Lituânia propôs abrir uma plataforma de exportação de armas em Vilnius, apoiar a iniciativa Pearl e cooperar com a Ucrânia no âmbito do programa SAVE. Nossa diplomacia também está entre as questões mais importantes das negociações. Compartilhei detalhes recentes do trabalho diplomático pela paz sobre os encontros em Abu Dhabi entre as delegações ucraniana, americana e russa. A Ucrânia, como sempre, faz tudo o que está ao seu alcance para acabar com a guerra. Valorizamos muito o apoio da Lituânia, nosso relacionamento e, de modo geral, os laços entre a Ucrânia, os ucranianos e a sociedade lituana. A segurança para nós só pode ser coletiva. Para os nossos países, para os nossos povos. Obrigado a todos que têm um coração com a gente e com o nosso povo. Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, no Telegram. Além disso, os presidentes participaram das cerimônias em homenagem ao 163º aniversário da Revolta Armada dos Povos do antigo Estado da Comunidade contra o Czarismo russo. A Revolta de Janeiro aconteceu sob o lema Por Nossa e Vossa Liberdade, e é uma experiência histórica comum dos povos polonês, lituano, bielorrusso e ucraniano. Durante seu discurso na cerimônia, Volodymyr Zelensky afirmou que, para a Europa, é importante não perder nenhum dos povos que vivem pela liberdade. E é justamente por isso que é importante não perder tempo e trabalhar todos os dias por uma Europa forte. Temos um inimigo em comum, e isso já dura mais de 4 anos de guerra em grande escala, mais do que os anos de guerra híbrida. Mais do que o domínio de Moscou soviética e da São Petersburgo imperial. É justamente aqui, na nossa parte da Europa, nas terras dos nossos povos, e o que é importante, na memória das pessoas, que acontece o confronto entre duas formas de tratar as pessoas, de tratar a sociedade. Esse é o nosso modelo, quando as pessoas, as nações, as culturas têm valor. Existe um modelo enraizado a leste de nós. Com desprezo e guerras contra tudo aquilo que é tão valioso para nós. A Europa não tem outra escolha além de um desses 2 modelos. Só existem essas opções, liberdade ou dependência. E nossos povos sabem disso melhor do que ninguém. É exatamente por isso que podemos ser duros ao dizer que a proteção europeia é insuficiente. Cada atraso tem suas consequências. Que diz respeito a 2 pontos fundamentais: o militar e o político. Essa opinião foi expressa pelo conselheiro do gabinete do presidente da Ucrânia, Mikhailo Podolyak, ao vivo no canal de TV Freedom. E, segundo ele, a primeira etapa é o fim da fase ativa da guerra. Também envolve o monitoramento e a presença de forças internacionais, principalmente dos Estados Unidos. Já tudo o que diz respeito à etapa política são negociações bastante longas. O formato tripartite é o mais adequado, Folente.
mas vemos a posição que os Estados Unidos ocupam, de modo geral, na política global como um todo. Eles são extremamente ativos, extremamente proativos. Tanto Trump quanto o lado americano como um todo entendem quais resultados querem alcançar. E, consequentemente, eles entendem com bastante clareza quais alavancas de influência possuem sobre as partes. Os intensos bombardeios russos neste inverno têm como objetivo dividir o sistema energético ucraniano. E as chamadas ilhas estão isoladas da produção, fornecimento e transmissão de energia elétrica. De acordo com a análise do Instituto para o Estudo da Guerra, o Kremlin busca minar ao máximo o potencial industrial da Ucrânia e privar a população de aquecimento. Bem no auge do frio intenso. Esses ataques são sistemáticos e têm como objetivo desmoralizar a sociedade por meio de apagões e falta de aquecimento em grande escala. Especialistas destacam que a campanha destrutiva dos russos evidencia a necessidade urgente de reforçar a defesa aérea ucraniana, especialmente com os sistemas americanos Patriot. Inscreva-se no nosso canal UATV Português e mantenha-se atualizado com os eventos mais importantes, as principais notícias da Ucrânia e do mundo, análises profundas, reportagens exclusivas e entrevistas. Tudo ao alcance da sua mão em nosso canal. Junte-se à nossa comunidade de espectadores e mantenha-se conectado.